Que a paz do Senhor esteja convosco. Em 1 Samuel, capítulo 8, a história fala sobre o profeta Samuel, um profeta muito famoso nas escrituras bíblicas. Samuel, nesse capítulo, ele já estava idoso. Ele era um juiz naquela época, porque Israel não tinha rei. Então ele era um juiz e um porta-voz de Deus com o povo. Então, como Samuel já estava velho, ele nomeou os dois filhos, para serem juízes no lugar dele. Mas os filhos dele se corrompeu. Começou a pegar propina, começou a pegar presentes para poder julgar. E Deus não gostou daquilo. E nem o povo. Então o povo procurou Samuel e falou: Samuel, nós queremos um rei humano. Porque até aquele momento, o rei do povo, o rei, era Deus. Era Deus, que é o verdadeiro rei até hoje. O grande Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que criou os céus, a terra, as estrelas, o universo, tudo que há, criou a vida. E o povo não aceitava, não aceitou ele como rei. E o povo falou: Samuel, profeta Samuel, nós queremos um rei humano. E Samuel entrou em oração e foi buscar a Deus e falou: Senhor, o povo quer um rei. E Deus ficou decepcionado, porque Deus sempre quis e quer que o povo o considere ele como rei. Deus é um ser, um espírito supremo que gosta de ser adorado. Inclusive, ele odeia a idolatria. E naquele momento, ele ficou preocupado, falou: então o povo quer o rei. Samuel disse: sim, eles querem o rei. Então vai lá, fala para o povo que se eles tiverem um rei, se eles implantarem a monarquia, eles vão sofrer penalidade. Eles vão perder a liberdade que eles têm, que é a liberdade de ter as terras, liberdade dos filhos de estar junto, liberdade de ter as colheitas, melhores comidas, não ter impostos, né? Aí Deus explicou: vai lá e fala para eles: olha, seus filhos vão ser levados para a guerra, suas filhas vão ser levadas para trabalhar no palácio, como cozinheira, como faxineira. As suas terras e melhores gados e melhores plantações vão ser levadas para o reino. E assim Samuel foi e falou com o povo: Deus mandou falar para vocês que se vocês quiserem um novo rei, vai acontecer isso, isso e isso. Mesmo assim, o povo não importou. O povo falou: não, nós queremos o rei, nós queremos um rei humano. Samuel voltou em oração com Deus e falou: Deus, eles querem o rei. E Deus falou: então vai lá, Samuel, e dá o rei para eles. Dá o rei para eles. E assim Samuel fez. Foi lá e ungiu Saul, o primeiro rei de Israel. Aconteceu. A partir desse momento, Israel começou a ter os reis. E como Deus falou, aconteceu. E eu quero trazer essa história para a realidade hoje. Tudo que Samuel falou para o povo e tudo que Deus ordenou e Samuel disse, continua acontecendo hoje, há muitos anos depois. Porque isso aconteceu em 1050 antes de Cristo nascer. Então, assim, tem muitos anos e anos que o povo rejeita o grande rei. E ele, tudo que ele quer é ter um relacionamento com um homem. Ele quer que o homem reconheça ele como rei, mas o homem não quer. Principalmente aqui no Brasil. Vamos falar a nível de Brasil. Hoje, a realidade brasileira é péssima. Quando eu olho como está
desenhando a política brasileira, meu coração se entristece. É direita e esquerda. Não, nós queremos um rei da direita. E o outro, não, eu quero o rei da esquerda. Porque os reis da atualidade são os governos federais, governo federal, governo estadual e governo municipal. Esses são os reis da atualidade. E acontece do jeitinho que Deus falou lá em 1 Samuel, capítulo 8. Nossos impostos, nós temos que pagar impostos. As melhores comidas vão para os reis, as melhores terras, as melhores, os nossos filhos vão para a guerra. Então tudo que ele falou acontece. Hoje, o trabalhador, ele trabalha e ele trabalha anos e anos para conquistar um dinheiro para comprar uma casa. Aí quando ele compra a casa é dele, ele pagou a casa. Ele tem que pagar o imposto da casa todo ano. A verdade é essa. Todo ano ele tem que pagar o imposto, porque se ele não pagar, corre o risco dele perder a casa. E assim é a mesma coisa de um carro. Ele junta dinheiro, ele faz consórcio aqui e ali, compra o carro. E se ele não pagar o IPTU, o IPVA desse carro todo ano, corre o risco dele perder o carro e nem poder andar com esse carro nas vias. A verdade é essa. Tudo que Deus falou lá atrás acontece hoje. O povo sofre. O povo sofre. Existem famílias que não têm condições de comer carne todo dia. Não tem. A verdade é essa. Eu conheço família que vive com salário mínimo. Um salário mínimo. Pessoas pobres. E o que os nossos reis hoje faz? Eles roubam o dinheiro dos nossos impostos, e vão viver vidas luxuosas com o dinheiro. Existem notícias e fatos do governo federal nosso pagar cerca de 1 milhão de diária de hotéis por dia. Pode uma coisa dessa? Mas é a realidade, é o que acontece. E o povo ainda continua rejeitando o grande Deus. O povo ainda continua rejeitando aquele que quer ser o dono da sua vida. Aquele que quer te deixar livre. Liberdade é a palavra. Hoje, as políticas públicas, todos os impostos que são devolvidos nos cofres públicos, que deveriam voltar para a nossa cidade, para o nosso estado, de forma associativista, para a saúde, para a educação, para segurança, esse dinheiro se perde no caminho. Ele se perde no caminho, ele até sai de lá, mas ele não chega aqui. O povo continua morrendo na fila de hospitais, esperando tratamento. Tem pessoa que fica 3, 4 meses aguardando um exame. E às vezes chega o dia dele fazer o exame, ele morreu. Por quê? Porque não deu tempo. Porque o dinheiro que era para ser feito aquele exame, aquela cirurgia, foi roubado. Então essa é a realidade. Essa é a realidade nossa hoje. Então se volte para Deus. Se volte para Deus. Mas sabe o que me conforta? É porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Mas dele, nós não somos desse mundo. Os verdadeiros cristãos não são desse mundo. O que me conforta é que a Bíblia fala que não vai ter melhora. Porque a melhora é só na Nova Jerusalém. Em Apocalipse 21, vai falar que existe uma cidade chamada Nova Jerusalém, onde as ruas são de ouro e os muros de cristais, onde as praças são todas de ouro. Por que os muros são de cristais? E por que as ruas são de ouro? Por quê? É ostentação? Não, é durabilidade. Durabilidade. Porque hoje aqui na cidade, no município mesmo, no estado, nas rodovias estaduais, a gente vê recapeamento todo ano.
Todo ano é uns buracão, onde provoca acidente, aqueles buracos grandes. Lá não, lá as ruas vão ser de ouro. Não vai ter esse problema, não vai ter esse problema, porque é durabilidade, é uma cidade plena, é uma cidade maravilhosa, uma cidade onde não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter planto, não vai ter morte.